Omya Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Namobhistam Istapitam Jana Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadat Swapadantikam Vanchakal Patarubhescha Kirpa Sindhu Bhyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Haribol, Haribol, Haribol. Todas as glórias são aos devotos reunidos. E hoje vamos tentar aqui falar alguma coisa inspirada em nosso coração pelo divino, para dar alento à nossa vida espiritual. Vida espiritual significa que você está pretendendo, tem uma intenção real de se unir a essa verdade suprema. Vivemos num mundo de ilusão, mas não conseguimos despertar. Na verdade, falando em verdade, nós somos basicamente programados para continuar dormindo até a hora da morte. E o que significa esse dormir? Significa que você está esquecido da sua posição real e da posição de Deus. Toda a função dessa forma humana, com essa inteligência magnífica que Deus nos oferece, é para nos lembrarmos quem somos, certo? Quando você chega na forma humana, você tem que entender quem você é. Um animal, por exemplo, ele não tem essa informação, esse instrumento da inteligência transcendental. O animal tem o instinto e os animais mais evoluídos têm um certo grau de inteligência ou de amor, digamos assim. Porém, ainda não nessa questão abstrata. O animal não tem esse poder, essa potência de se abstrair do plano relativo das coisas materiais para pensar nas coisas transcendentais. Mas o ser humano possui essa capacidade e dentro desse entendimento, se você está vivendo como um ser humano, porque a pessoa pode estar experimentando a forma humana, mas a sua consciência é totalmente animalizada. Pessoas assim, sem inteligência para indagar, não têm interesse em se associar com pessoas que já estão vivendo espiritualmente, com uma literatura superior, e principalmente a prática da meditação. Todo ser humano deve ter como lição básica meditar em Deus, mesmo que inicialmente ele não compreenda muito bem o que é Deus, porém simplesmente pelo fato do espírito indagar profundamente sobre a realidade espiritual, você deve entender que você está sendo assistido nesse planeta Terra. Só que você tem um livre-arbítrio.
Mas a partir do momento que você coloca a sua intenção ou o seu desejo de realizar Deus de forma real, não assim realizar Deus por interesse. Essa coisa de ficar pedindo a Deus as coisas, não assim dessa forma. Mas quando você tem esse desejo real de encontrar com Deus, quando você gera essa energia, né, essa frequência interna, naturalmente as pessoas que estão assistindo aqui a sua evolução nessa forma humana vão fazer arranjos para que você tenha contato com uma determinada literatura ou que você sinta, né, estímulos para ir para determinado lugar. Também alguns insights assim que surgem na sua mente do nada. Tudo isso é proporcionado por uma movimentação de mentores espirituais que são acionados no plano sutil por Deus que está no seu coração para você atingir aquilo que você quer, essa realização de Deus. De modo que tem esse verso, né? Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? O mestre, ele nunca aparece para a alma que, mesmo querendo um mestre, não tem condições de receber as instruções superiores, tá? Então lembra disso, que você sempre vai ficar preso a um tipo de associação que ressoa, né, com a sua frequência. De modo que a única coisa que importa é que você tem que ser verdadeiro naquilo que você almeja, tanto na vida material, emocional, espiritual. Esse padrão, né? Eu sou verdadeiro na minha busca espiritual, sem interesses, sem expectativa. Essa busca do amor pelo amor, isso é Bhakti Yoga, a união com Deus através da devoção, desse serviço carinhoso. É o que faz você realmente abrir portas em seu interno para que o divino, né, ou a superalma, o Senhor Vishnu, se revele para você. É simples assim, não precisa de tanta complexidade, porque no Bhagavad Gita o próprio Deus ele está falando. Se você está pensando em mim, se você segue a sua vida com atividades amorosas, onde você coloca esse serviço devocional em ação, assim Deus fala, eu apareço para você, face a face, como ele apareceu para Arjuna durante as suas instruções para Arjuna, e Arjuna, ao se render realmente para Krishna, naquele momento, com toda a sua entrega de alma, então Krishna se revelou para o seu discípulo. Krishna apareceu como mestre. Então, quando Arjuna, o discípulo, estava pronto, Krishna, como o mestre, surgiu para ele e deu as instruções do Bhagavad Gita. De modo que Arjuna teve o próprio Deus como seu mestre. Mas todos os assim chamados mestres espirituais, potencializados por Deus, são Krishna em ação. Temos que compreender isso. A alma que está conectada com Deus em amor puro, em devoção real, torna-se um canal de Deus. É nesse sentido que você pode falar, aquela pessoa
é um Prabhupada, está assumindo a posição de Deus, porque Deus ele não precisa estar presente aqui nesse mundo, assim, para ser Deus. Deus ele age no coração de toda alma que se rende a Ele. E todos os devotos puros de Deus representam a ação de Deus nesse mundo, e isso que se chama o mestre. Todo mundo tem esse potencial de ser um mestre quando ele se torna um discípulo perfeito. O mestre é um discípulo perfeito. É essa a questão. Assim, Krishna, Deus, ele se manifesta pelas palavras, pela energia, pela compaixão. Por isso tudo que é o desejo de servir nesse mundo para informar as almas sobre esse conhecimento da autoridade suprema. O Bhagavad Gita, por exemplo, ele sempre é repetido pelos assim chamados mestres. O mestre nunca fala nada diferente de Krishna, só que como o mestre representa a presença divina nesse planeta Terra, ele passa a sua energia através de suas palavras. E quem ouve as palavras de uma pessoa que está mais iluminada, recebe também essa... É como se fosse uma frequência que vai atingir diretamente a inteligência do discípulo. Ele vai ter uma percepção. Assim como as pessoas vão num lugar sagrado porque recebe a presença de várias almas avançadas que ali, em oração, em cânticos, em meditações, deixam toda a energia deles presentes naquele lugar, e por isso esse lugar é chamado sagrado, não pelo lugar em si, mas pela presença, pela egrégora da mente desses seres superiores, que se juntam também a outros canais sutis. Então, quando as pessoas vão nesses lugares sagrados, elas têm um insight, têm um up de energia, sem saber de onde veio, certo? Começa a ter certos sonhos, a ter certas visões, a certas percepções que são apenas a captação da alma, da energia dessas almas avançadas que foram para esse lugar que só por causa disso é caracterizado como sagrado. De modo que se você está vivendo em Deus, no Senhor Vishnu, no Senhor Krishna, na superalma, no seu coração, tudo se torna sagrado. Essa é a bênção, né? Se você se rende a Deus, o reino de Deus, ele vem até você. E esse reino de Deus, quando vem até você, você o projeta com a sua mente nesse seu chamado mundo, de modo que o mundo, a vivência de um devoto avançado de Deus, um devoto puro, ou um devoto que já está com um grau de pureza avançada, essa pessoa vive de uma maneira completamente diferente de uma pessoa que ainda está animalizada, que ainda não se tornou humano, que ainda está em estágios iniciais do desenvolvimento da alma numa forma humana. Compreende? Nós não podemos, né, julgar a pessoa que está vivendo numa situação animalesca ainda e até mesmo bestial. Ela não vai compreender nunca um devoto puro. Ela não está preparada para receber as instruções divinas.
Elas não querem se render a Deus, muitas pessoas são ateístas assim. Então, o próprio Deus, o próprio Krishna, o próprio Vishnu aparecendo externamente ou no coração, um próprio mestre espiritual do mais alto gabarito, né? Uma alma fidedigna nesse mundo, pode aparecer para essa pessoa e ela não vai captar isso, porque ela não entende nem o que é a alma. Como é que ela vai receber ensinamento espiritual ou compreender coisas superiores? Da mesma maneira que você pode falar coisas humanas para um animal, ele não vai compreender. Falar engenharia, medicina, religião, o animal não vai compreender isso. Ele ainda está desenvolvendo as suas aptidões de consciência para um dia chegar na forma humana. E muitos que chegam na forma humana ainda estão saindo do estágio animal, de modo que é preciso ter paciência, porque a vida tem esse ritmo, né? Almas que estão indo embora desse planeta porque já estão trabalhando há muitas encarnações nesse universo e agora, estando no planeta Terra, com mais uma oportunidade de evoluir até o grau máximo, que é chegar nesse ponto de despertar o amor puro por Deus, e assim a lição nesse mundo material termina e ela parte para o mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dham. E para quem é devoto de Krishna, vai para Krishna Loka, Goloka Vrindavana, ou ramificações ali, né, em Krishna Loka. Compreende? E outras almas estão entrando agora aqui nesse planeta, saindo, ainda estão num grau muito denso, assim como bebês são cuidados pelas suas mães. Mães amorosas cuidam de seus filhos pequeninos que não têm ainda nenhuma consciência, nenhuma experiência do mundo material. Da mesma forma, a alma mais avançada deve cuidar carinhosamente, amorosamente das almas assim chamadas caídas, mas caídas porque ainda não têm a consciência espiritual. Isso é tudo o que pode acontecer, assim como Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Ele divide as almas dentro de um contexto social e espiritual em categorias que são relativas à consciência que elas têm. Por isso se diz, Shudras, Kshatriyas, Vaishyas, Brahmanas, assim, dessa maneira, dentro do aspecto social. Então não há, assim, igualdade espiritual. O espírito, cada espírito é igual, parte integrante de Deus. Mas dentro do processo de evolução de consciência, cada alma está num processo de entendimento do que é essa vida do espírito. Esse é o barato de existir, né? E quanto mais você evolui em consciência, mais você está formatando o seu serviço devocional. Quanto mais você avança em vida espiritual, significa que o seu desejo de servir àqueles que estão dormindo, esquecidos de Deus, sem nenhuma realização espiritual, ainda tendo uma vida animalesca, né? Só pensa em comer, dormir,
reproduzir, sobreviver, desejos de possuir, de desfrutar desse mundo, assim, consciência materialista. Essas pessoas ainda estão engateando na vida espiritual. E por isso o devoto mais avançado, como uma mãe muito amorosa, quer fazer despertar nessas almas a vida do espírito. É para isso que os assim chamados mestres estão nesse mundo, para dar a orientação, a educação espiritual. Porém, existe um sistema, assim chamado sistema de trevas, ou um sistema demoníaco, que tenta sempre manter as pessoas em ilusão. Então essa ilusão já não existe mais para o devoto avançado e de alguma forma, dentro desse sistema, dessa maia, desse mundo material, ele vai tentando, dentro da sua compaixão, passar as informações. E quando ele está sendo dirigido diretamente por Deus, não há trevas, não há escuridão, não há força oposta que possa parar a função do mestre. No entanto, nem todos estão preparados. Lembrei agora aqui da Bíblia que fala, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Escolhidos não por ser melhor, né? Escolhido por ter mais consciência. E aí é uma seleção natural, frequencial, onde essa alma mais avançada naturalmente está rendida aos pés de lótus de Deus e já se estabeleceu intencionalmente nisso, nessa vida. Ele não está mais querendo desfrutar da matéria nem possuir nada, simplesmente está desejoso de que esse amor puro por Deus se manifeste no coração de todos os seres, né? De todos os irmãos que são conectados de alguma forma a Ele dentro dessa teia kármica da existência material, onde todo mundo naturalmente faz parte dessa fonte suprema, o Senhor, né, Deus Vishnu, que está dentro do coração de todo mundo. Os minerais, as árvores, né, o reino vegetal, o reino animal, todo mundo é um irmão de um devoto avançado. Krishna diz, né, aquele que me vê em todos os seres e vê todos os seres em mim, esse vê de verdade. Então a verdade é essa, que você tem que estar sempre unido a Deus, ressonando com Deus nesse mundo material, dentro da sua humilde entrega, onde você se torna um centro da vontade de Deus. O maior prazer de uma alma avançada, de uma alma que conquistou o mérito espiritual, é estar falando do divino, é estar passando essa informação. E foi isso que o próprio Deus, fazendo o papel de mestre espiritual de Arjuna, fez quando recitou o Bhagavad Gita. De modo que o Bhagavad Gita é a própria expressão literária de Deus. O Bhagavad Gita é Deus na forma de instruções. E o que é o mestre? O mestre é aquele que personifica as instruções de Deus, tanto exemplarmente, fazendo, né, a função de representar o divino através de suas ações, sentimentos, pensamentos,
e também manifesta essa vontade de Deus em seu coração de levar essa mensagem incrível para todo mundo. Lembrei de novo aqui da Bíblia que o mestre Jesus dizia aos seus apóstolos, né? Ide agora e pregai o evangelho. Ide agora e pregai a mensagem de Deus. Fazei aos homens, né, que se lembrem que são Cristos, que são Prabhupadas, que são Budas, que são divinos, que são servos eternos amorosos de Deus. Que saiam dessa ilusão maluca de caminhar nesse mundo sempre com essa baixa estima. Porque o mestre, ele nada mais é do que o reflexo do seu mestre interno. Compreende? Por isso ficamos gratos àquela pessoa que nos deu a oportunidade de que nós encontrássemos o mestre que somos. E esse mestre que somos, todos nós somos discípulos do mestre supremo, Krishna, Vishnu, em nosso coração. O mestre deve ser não adorado, mas sim amado. Amado por ter nos dado a oportunidade de receber esse conhecimento, de modo que somos eternamente gratos, porque foi essa alma que nos deu a oportunidade de ouvir sobre a mensagem de Deus de uma maneira simples, facilitada, porque o devoto tem já essa realização, já vive nessa verdade, e assim ele pode responder a todas as perguntas e se satisfazer com qualquer serviço que ajude na sua missão, já que ele está seguindo a vontade de Deus. E se a pessoa ajuda, né, uma alma que está se dedicando a expandir essa mensagem dentro da potência divina, essas pessoas também são favorecidas. Essa é toda a situação, sem hierarquia, sem esse tipo de adoração mesmo, você ficar adorando. O mestre não quer adoração, ele quer que você desperte. Se você quer adorar um mestre espiritual, seja ele qualquer um que for, de qualquer religião, as pessoas não compreendem. Se as pessoas querem satisfazer o mestre, elas têm que acordar em si mesmas o mestre que elas são e se estabelecer nesse serviço devocional amoroso a Deus nesse mundo enquanto está nessa forma humana. É isso que satisfaz o mestre, não a pessoa ficar cultuando, né, essa pessoa como uma deidade. Assim, Krishna fala que nem os semideuses devemos adorar, né? Seres que são potencializados por Deus nesse universo para realizar tudo o que queremos. Então isso é interesse materialista, ou então um tipo de carência ou de dependência de alguém, e que essa pessoa vai ser o meu salvador, né? Então não tem isso. Isso não existe. Se você quer um salvador, siga as instruções daquele que já se salvou. Quando o mestre vem a esse planeta, potencializado por Deus, ele fala o conhecimento espiritual, ele mostra exemplarmente como é a conduta dele dentro desse caminho espiritual. A vida dele é a performance
que devemos observar para atingir aquilo que ele também é. E assim nos tornamos mestres, nos tornamos humildes e só pensamos em servir. Mas tem muitas pessoas que precisam, né, disso, dessa adoração, mas devem compreender a verdadeira mentalidade de uma pessoa que tem o assim chamado favor divino para usar essa forma humana nesse campo de energia material, no caso nossa terceira dimensão, o planeta Terra. Pode estar aqui. Existe um prazer nisso. O maior prazer é você fazer a outra alma feliz, porque a outra alma feliz reflete a sua felicidade. Assim, quando queremos servir a Deus com amor, a felicidade de Deus se reflete em nós. Isso significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para você fazer a pessoa feliz, ela tem que compreender que ela tem que se render a Deus e ouvir as instruções atentamente, sem cair, né, nas tentações, no mal, nas distrações do mundo material. É assim que funciona. A nossa consciência deve estar fixa no divino o tempo todo. E esse estado de firmeza mental ou mente estável, como Krishna diz no Bhagavad Gita, é o que nos conduz perfeitamente para a realidade do espírito. Só que as pessoas não mantêm isso. É como, né, lembrei aqui de um exemplo, é como se você botar uma panela no fogo e na hora que a água está quase fervendo, você desliga o fogo e vai fazer outra coisa. Dessa maneira, né? É um exemplo meio grosseiro, mas é assim, você tem que manter a sua energia fixa no divino até que a nossa energia tenha uma ascensão, até que a nossa inteligência espiritual borbulhe para a Atman, para o espírito. E aí ali o espírito consegue ver Deus, né? Porque o serviço devocional, o canto do santo nome, a absorção em tudo que é relacionado ao divino, em seus passatempos, em suas qualidades, meditar, né, nos pés de lótus de Deus, tudo isso é o fogo na panela. O fogo que vai esquentando a água da devoção e ela começa a evaporar, ela muda, você vai transmutar a sua energia. Por isso, um devoto avançado, ele está vendo o mundo à sua volta de uma maneira completamente diferente do que uma pessoa que ainda está vivendo nessa condição inferior de mente, né? Onde a mente está contaminada, condicionada, programada. Uma mente hipnotizada por um sistema de uma era pesada, né? Kali Yuga. E isso faz parte da escola. É dito, né, por exemplo, lá no Chaitanya Charitamrita, a escritura que conta a vida do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que apesar de Kali Yuga ser a era mais pesada, digamos assim, quase impossível a pessoa despertar espiritualmente, como se fosse uma prisão assim, de alto grau. Mesmo assim, a misericórdia de Deus é tão grande que ele nos trouxe esse processo de cantar o santo nome. E com esse simples processo,
podemos nos libertar das garras de Maia, das garras da ilusão. Podemos atingir esse ponto em nós que representa a inteligência transcendental e viver nessa plenitude divina. Então, tudo tem vantagem quando você quer seguir a vida espiritual e recebe instruções que te dão o entusiasmo ou o reconhecimento da facilidade de viver espiritualmente nesse mundo, mesmo que esse mundo pareça um inferno dentro do contexto energético que é essa Kali Yuga, a era de ferro, a era da hipocrisia e das desavenças. Isso é muito importante saber. É isso que Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, veio nos ensinar. Essa é a misericórdia de Deus. Somos partes integrantes de Krishna, de Deus, e Ele não tem interesse que fiquemos presos nesse mundo material, jogado assim às traças, onde parece que tudo é caótico, mas não tem nada caótico. A era de Kali Yuga, se estamos aqui nesse momento, é porque de alguma maneira escolhemos essa experiência. E dentro dessa experiência, que é incrível também quando você desperta, quando você pode ver, né, as coisas como elas realmente são, quando você tem essa sabedoria, quando você se movimenta nesse mundo com o amor a Deus e entende a misericórdia de Deus, que está agora mesmo no seu coração, observando o quanto você deseja realmente realizá-lo, o quão grande é a sua intenção de retornar ao lar original, ao mundo espiritual. Tudo isso está sendo observado, né? Assim como uma câmera, né? Sorria, você está sendo filmado. É assim mesmo. Tudo que você faz no mínimo detalhe, cada pensamento, cada sentimento, tudo isso está sendo avaliado frequencialmente por uma equipe que está cuidando de você, no qual essa equipe é colocada por Deus para cuidar de você, porque sem essa força, né, espiritual que estamos recebendo constantemente, sem estar vivendo nas leis de amor de Deus nesse mundo, nunca iríamos chegar a nada. Então, simplesmente a era mais pesada, porém o processo mais fácil, onde podemos realizar Deus assim em menos tempo. A era dourada, as pessoas tinham que meditar por 50 mil anos, eles viviam 100 mil anos, meditar todo dia intensamente na superalma. Mas hoje não, hoje vivemos, né, 100 anos. Essa era é muito pesada e também os nossos corpos estão dentro de um contexto genético, de evolução. Tem toda uma história, mas isso não importa. Não temos assim tempo a perder especulando sobre civilizações passadas que mexeram na humanidade, porque você não é esse ser humano, você está humano e o que aconteceu no passado fica no passado. Você tem que viver aqui agora em Deus, cantando o nome dele, nesse aspecto rendido, caminhando fixo. Depois essas coisas aí de civilizações antigas, o ser humano, ser extraterrestre, todo esse conhecimento místico, metafísico, toda essa filosofia e até mesmo, né, esses aspectos mais místicos da religião,
de yogis avançados, poderes paranormais, semideuses, assim, tudo isso aí, assim Krishna diz, né? Sarva Dharma Parityajaya. Repetimos isso aqui várias vezes, Krishna falando, Arjuna, abandona todas as suas especulações, abandona todo o seu interesse, essa curiosidade por coisas que estão fora da meditação em mim. Mamana Madhbhakto, pensa sempre em mim. Arjuna, torne-se o meu devoto. Tente controlar os seus pensamentos, mantendo os seus pensamentos sempre orientados na lembrança da minha presença interior. Né? Imagina, Deus ele está com você o tempo todo, mas você esqueceu. E aí você está se lamentando, está com muito medo, medo da morte. Quantas vezes você deixou, né, um determinado corpo e agora retornou várias vezes em vários planetas, em vários corpos, e agora você está nessa forma humana ouvindo sobre o conhecimento divino. Não podemos perder tempo. E esse sistema, ele é um sistema, né, de aparências, de narrativas. Maya está sempre nos distraindo, querendo que nossa atenção fique focada em outra coisa diferente de Deus. Porém, o devoto que já avançou muito, que já realizou o divino em si mesmo e em tudo, ele só vê Deus. Essa é a vantagem de quem ousou, né, ou arriscou a sua vida a se situar no divino. E no próprio Bhagavad Gita, o próprio Deus ele está prometendo isso. Se você vem a mim, eu vou até você. Mas né, Deus respeita a nossa pequena independência de querer se tornar separado dele. Essa é a maior ilusão que existe, é você pensar que você não está ligado energeticamente com Deus. Né? E aí isso cria a possibilidade de você rejeitá-lo. Essa é uma das capacidades do amor de Deus. Apesar de ele ser o Senhor Supremo, o controlador de tudo, poderia, né, nos forçar a ser os seus servos, mas Deus não quer esse tipo de serviço escravo, como a mente faz com a gente. Deus ele quer o serviço espontâneo, amoroso, assim como o Senhor Chaitanya dizia, né? Não conheço ninguém além de Krishna como meu Senhor, e ele sempre o será, mesmo que me trate asperamente ao me abraçar, ou se parta o meu coração por não estar presente diante de mim. O Senhor Krishna sempre será o meu Senhor incondicionalmente. Esse é o amor que Deus quer, né? Devemos amar a Deus sem condições, porque se você é parte de Deus, se você só tem uma existência, ou se você é alguma coisa, é porque você é totalmente dependente de Deus. Assim, independência, quando falamos em independência de um ponto de vista superior, significa que você tem independência de escolher Deus ou rejeitá-lo. Isso que significa ser independente. Porque o amor precisa dessa espontaneidade. Ele não pode ser forçado. Porém, como nós, o espírito,
o seu Sanatana Dharma, a sua função eterna é de servo amoroso de Deus. É isso que você é eternamente. Deus é o Senhor e você é um servo amoroso de Deus. Eternamente. Essa é a sua condição eterna de ser. Enquanto você não vive nessa sua função intrínseca, né? Intrínseca, eterna de ser, né? Assim, o fogo, a função do fogo é queimar e a função da alma é servir a Deus. Simples assim. Quando você começa a servir a Deus nessa condição espontânea, autêntica, incondicional, você está situado em sua posição perfeita nesse mundo e só aí você começa a evoluir. Só aí você começa a expandir a sua consciência, porque Deus começa a se revelar para você na medida da sua rendição, ou seja, na medida do seu amor por Ele. E quando o seu amor é puro, a relação é face a face com Deus. Isso é incrível, mas é assim que funciona. Sanatana Dharma. Dharma, né? Essa lei, a lei que mantém o espírito sempre consciente de si mesmo e da sua função eterna de ser na relação com o divino. E daí o Bhagavad Gita, assim como todos os mestres, né, dentro daquilo que se chama as escrituras deixadas por esses mestres, escrituras essas muitas vezes manipuladas, mas independentemente disso, todos os mestres que realmente se caracterizam dentro dessa potência divina, eles simplesmente vão repetir isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. E o próprio Deus, no Bhagavad Gita, ele está falando, pensa sempre em mim, me ame, me adore, torne-se meu devoto. Então você terá sucesso nesse mundo. Antes que você seja um mestre, seja um discípulo perfeito de Deus que está no seu coração, para que ele possa apresentar nesse mundo os arranjos, as pessoas, os lugares, as instruções que vão fazer você despertar completamente. E quando você se tornar um mestre, você vai se tornar um servo perfeito de Deus nesse mundo, usando a sua vida para glorificar o Senhor, né? Ouvir sobre o Senhor, cantar o nome de Deus, se associar com almas avançadas, lembrar sempre, né, de Deus, fazer amizade com Ele, servi-lo, entregar tudo para Deus. Tudo vai ser feito, né? Sravana Kirtana. Inicialmente, Sravana Kirtana, Vishnu. Primeiramente, ouvir sobre Deus muito, ouvir o santo nome, falar sobre o divino, cantar, né, o nome de Deus. Essa é a fórmula para derrotar a energia de Kali Yuga. Não que você esteja lutando contra as trevas, mas simplesmente por você estar fixo com a sua mente em Deus, a sua mente se torna sua amiga e você ascensiona, tem clareza espiritual, porque Deus ele vai se revelando para você. Deus não pode se revelar para você enquanto você está vivendo uma vida morna, uma vida sem essa intenção real, sem esse sentimento puro. E é isso que todo assim chamado devoto de Deus vem assim, ensinar. Não
esse tipo de devoto que está sempre querendo ganhar em cima dos seus discípulos ou explora de alguma maneira esse ego, né? Essa fama de que eu sou um mestre e esse discípulo está aqui agora me adorando. O mestre não quer nada disso. Então, Krishna explica para Arjuna qual é o comportamento de uma pessoa que está avançada em conhecimento. Esses versos aí, acredito que no capítulo 2, né? No final do capítulo 2 ou 3, Krishna explica o comportamento das pessoas que atingiram esse ponto de rendição pura a Deus e que não pretendem nada dessa vida material, não querem poder, não querem riquezas. Assim o Sr. Chaitanya Mahaprabhu diz, né, em seu terceiro verso, ó Senhor Supremo, não tenho desejo de riquezas materiais, nem de belas mulheres no sentido da sensualidade, né? Não quero ter seguidores, não quero ninguém me bajulando, quero apenas prestar-te serviço devocional incondicionado, serviço devocional puro. A única coisa que um mestre autêntico pede a Deus é que aumente esse serviço nesse mundo enquanto ele está aqui presente fisicamente. Porém, a relação de um discípulo com um mestre também acontece no plano vani, né? No plano de suas instruções, no plano sutil. A palavra de um mestre que fica nesse mundo representa o mestre. Assim como as palavras de Deus, né, o Bhagavad Gita, representam Krishna, o Deus. E é assim que funciona, tudo é muito mágico, porque a energia pessoal está impregnada em suas instruções, assim como a energia de um devoto avançado de Deus. Por isso que quando pensamos num mestre ou em alguém que veio fazer uma boa ação no sentido da compaixão nesse mundo sem nenhum interesse, imediatamente assimilamos, né, essa energia como se a própria pessoa tivesse presente. Então, quando lemos o Bhagavad Gita, também Krishna está presente. Arjuna dizia isso. Quando Krishna partiu, Arjuna simplesmente enlouqueceu, porque ele já estava num estado de enlouquecimento espiritual por Deus, de paixão, ele compreendeu que ele é um eterno companheiro de Deus nos seus passatempos. E aí o Bhagavad Gita foi quem o manteve, né, nessa vida material, que o fez ainda se manter por um tempo, porque Arjuna não queria mais viver. Mas o Bhagavad Gita e Krishna eram iguais. A presença do Bhagavad Gita, as instruções de Deus dadas a Arjuna, e ele se tornou o receptor desse conhecimento. Então Krishna estava presente nele com essas instruções e havia um avivamento da superalma, porque Krishna também está no coração de todo mundo dessa forma imanente. Todo mundo está em Deus, Deus está em todo mundo, e quando você tem essa consciência da unidade qualitativa com Deus, você já está vivendo na consciência de Krishna, na consciência de Deus. E para isso temos que fazer por onde? Ok? Vamos refletir bastante sobre essas questões. Agora que já sabemos o que somos eternamente, servos eternos de Deus, e vamos procurar viver nesse mundo dessa maneira até que chegue o dia da morte e
nos retire daqui num estado de consciência elevado para podermos voltar ao nosso lar original. Você só pode voltar para o mundo espiritual Vaikuntha Loka Dhamma se você estiver vivendo aqui e agora em Vaikuntha Loka Dhamma, no reino de Deus que está dentro do seu coração. Então o Senhor Vishnu é a embaixada de Krishna. Quando você está vivendo junto com Vishnu e sempre pensando em Krishna, do qual Vishnu é uma expansão, naturalmente você já está vivendo em Vrindavana, em Vaikuntha Loka Dhamma. Esse é o mistério, mas não é misterioso. A embaixada, né? Em outro país tem embaixada de outro país. E quando você está na embaixada daquele país, você está naquele país que representa a embaixada dentro de outro país. Isso aí já é mais difícil, né? Entender isso que eu falei aqui agora. Mas eu sei que vocês entendem. Então, quando você está em Deus, mesmo estando no mundo material, você já está vivendo em Deus. Se você está seguindo as instruções de uma pessoa realizada, de um mestre, você já está vivendo numa condição realizada. E com essa atenção constante, a água da emoção espiritual vai ebulir, se transformar em vapor divino. E você vai chegar nesse ponto, que é o ponto que Deus quer que você chegue. Que você desperte. Que você se una logo a Ele em amor e vá viver os passatempos transcendentais em seu aconchego, né? Seu aconchego divino, porque Deus é tudo. Deus é a coisa mais maravilhosa do mundo. É o ser mais incrível. É aquele que você deve querer assim, seguir acima de tudo, com esse amor, né? Desenvolver, compartilhar o seu amor com o amor de Deus é o néctar que você está sempre ansiando por toda a sua existência, de uma forma inconsciente, até chegar na forma humana, onde você recebe essa sabedoria e desperta. Ah, agora eu tenho a resposta. Agora depende de mim eu interiorizar a minha vida e parar de viver para o lado de fora dos sentidos materiais, de querer encontrar soluções, respostas nesse mundo, melhorar esse mundo, entendeu? Não tem nada disso. Tem que se associar com Deus no seu coração, cantar o santo nome, seguir nessa certeza absoluta, sem condições, sem exigências, sem interesses por Deus e deixar Deus agir na sua vida. Deus está sempre agindo, certo? Então siga a vontade de Deus. A vontade de Deus é que Ele quer intercambiar amor eterno e feliz com você. É isso que o seu Supremo quer. Faça isso agora, nessa vida. Não há vida depois. A vida espiritual tem que acontecer agora. É isso que você está fazendo na forma humana. Use a sua inteligência. Não viva somente como um animal com seus instintos mais bestiais. Temos que nos tornar humanos. E humanamente vamos nos tornar transcendentais quando nos associamos com Deus. Então, atingimos a vitória, né? Sucesso completo, poder extraordinário e a verdadeira ética de viver nesse mundo. É isso. Então, um beijo no coração. Amo todos vocês. Fiquem sempre com Deus. E fiquem sempre com Deus. E fiquem sempre com Deus. Haribo!